Na prova de 2015 da ESA, a questão número 1, ela falava sobre a Constituição de 1934, que aí você está falando de Era Vargas. Era Vargas é um período da história que você começa de 1930 a 1945. E aí você vai ter ele dividido em três momentos: 1930 a 1934, provisório; 1934 a 1937, constitucional, tá? E 1937 a 1945, Estado novista, ok? Então você tem essas, digamos aí, referências para a gente entender. Show? Beleza. Aí ele pergunta exatamente sobre a Constituição de 34. Quais foram as novidades da Constituição de 34? Então, a Constituição de 34, Gabriel, ela pode ser vista como a transição do período Vargas, do período provisório, para o período constitucional. Beleza isso? Então, você tem esse elemento como importância. Tá bom. Com a promulgação da Constituição de 34, segundo a Constituição do período republicano brasileiro, inicia esse período constitucional da Era Vargas. São elementos presentes nessa Constituição, exceto, tá pedindo o que não foi na Constituição. Então vamos lá. Tem que ter cuidado com o seguinte: o candidato tem que entender que o Vargas, em 32, havia aprovado o Código Eleitoral, tá? E em 34, eu reafirmo elementos do Código Eleitoral de 32. Porque os alunos às vezes têm confusão quanto, mas pô, ele não botou voto secreto antes. E eu falo assim, cara, tu tem que ter cuidado com isso, porque o Código Eleitoral, ele veio em 32, você tem até a primeira mulher, né, a ser eleita deputada no Brasil. Porra, é maneiro a história, é bem legal. Cadê? Vamos atualizar. Para ele atualizar essas janelas, ele tem que fazer isso. Já peguei o bizu. Olha lá, Carlota de Queiroz. Pô, você vê essa imagem aqui é fantástica, maluco. Fantástica. Pô, essa imagem aqui mostra a Carlota no meio de uma porrada de deputado. Aí tu vê um deputado meio bolado aqui, com a cara meio de bunda, tipo, pô, tô do lado da mulher, eu sou o único que tá do lado da mulher. Tá o outro também, né? Se você reparar. Então, pô, a Carlota de Queiroz aqui, ó. Você vê esses dois caras de bunda e a Carlota única olhando pra foto. Porque o foco é ela pra representar, pra lembrar que ela é a primeira deputada eleita do Brasil. Por que ela foi a primeira? Ela foi a deputada eleita para a Assembleia Constituinte. Por que ela foi eleita? Por conta do Código Eleitoral. Ela ajudou a elaborar o Código Eleitoral de 32, reafirmando o voto feminino, né? Porque afinal, quando você pode votar, você pode ser votado. Então tá, então vamos voltar para a questão, né? Vamos voltar para a questão para a gente brincar com isso. Carlota de Queiroz é uma excelente trajetória para a gente pensar isso aí. Então vamos lá. Aí ele pede o exceto. Eu tô querendo o errado. Voto secreto tá certo. Voto feminino tá certo. Tudo que for ligado à justiça eleitoral tá certo. Tá tudo certo, né? Tudo que for ligado à justiça eleitoral tá tudo certo. Jornada de trabalho não superior a 8 horas, tá certo também. Vamos lá, Anderson, o que aconteceu? Como assim jornada de trabalho? Entre o período provisório ao período constitucional, eu já tive aprovação de leis trabalhistas. Vamos mudar aqui de novo a pesquisa. Vamos colocar outra pesquisa agora. Ministério do Trabalho, 1930. O Ministério do Trabalho, ele foi criado, né, em 26 de novembro, como está aqui uma informação, tá? Que eu encontrei aqui. Eu não tinha essa data, ok? Mas, olha lá, a referência do PDT, o Ministério do Trabalho. Deixa eu jogar aqui para vocês. Atualiza, clique em um, clique em outro, atualizou, beleza, show. Funcionou. Olha lá, Ministério do Trabalho, 1930. Ele foi criado com o objetivo de atender às demandas trabalhistas. Isso aqui também, Gabriel, é uma coisa interessante para a gente pensar na aula, quando chegar, sobre o seguinte. Olha, o Ministério do Trabalho, ele foi criado como uma forma de despolitização dos trabalhadores. Porque agora você personifica o trabalho, a figura do Vargas, e aí você esvazia a capacidade política dos trabalhadores. Ele começa a se tornar o paternalista da parada. Ele começa a se tornar aquele cara
que vai se tornar o pai dos pobres nesse sentido. Entende? Tem até um livro bem legal, O Golpe de 64, uma história em quadrinhos, que brinca com isso, que faz uma imagem do trabalhador como se ele fosse um bebê no colo de Vargas. Então é muito interessante como o Vargas ele consegue se constituir como o pai dos trabalhadores, tá? Aí beleza. Aí você olha a prova de novo. Só o que sobra, Eco. Por que a Eco está errada? Porque o primeiro presidente foi eleito de maneira indireta. Na Constituição de 34 ficou definido assim. E aí o Vargas, malandramente, ele manipula a Constituinte para que ele seja eleito. O que acontece, Gabriel? Se você tivesse uma eleição direta, você teria uma eleição que seria problemática por quê? Porque essa eleição ela acabaria fazendo com que, para o Vargas, seria problemático, porque o Vargas teria que sair do poder para organizar as eleições. Então, quando ele organiza uma eleição indireta, ele consegue permanecer no poder. E aí você tem o gabarito Eco como referência. Outra coisa que também é muito importante é entender que na Constituição de 34 a vice-presidência foi extinta. Ou seja, eu estou começando um processo de concentração de poder. Beleza? Tranquilo? Então, são pontos aí do Vargas. Quando você tiver essa aula, com certeza você vai ter muito mais facilidade para você pegar esse ponto. Valeu? Tranquilo? Alguma dúvida até aí?